Fala pessoal, estamos aqui na parte 2 do nosso episódio respondendo algumas perguntinhas que a gente selecionou lá do nosso Instagram. Então esse é mais um Papo de Fungo. Então, vamos para a próxima. Vamos para a próxima aí, viu? Tá ficando bom, hein? O que é IFA? Sempre ouvi falar, mas nunca aprendi direito. Vamos entender agora. Com o André, Aí, vai lá, André. Até na graduação o pessoal se confunde também, né? Não, gente. É um terminozinho ali, mas depois que vira costume assim na prática, fica fácil de entender, não é complexo de se entender. Basicamente, o fungo, ele não é o cogumelo, ele é a rede, é tudo que conecta aquele grande organismo. A gente já falou em outros episódios também que nós temos fungos que têm o tamanho de um estádio de futebol. E o fungo não é somente aquela estrutura ali daquele cogumelo, por exemplo. Existem muitos fungos microscópicos e tudo mais. A hifa seria, então, o filamento microscópico tubular. Seria a célula daquele fungo, daquele cogumelo, que é onde ele se conecta para absorver os seus nutrientes, para fazer sua digestão, para poder crescer e se dispersar também. Uma das formas de dispersão. O cogumelo, aquela parte de cima que a gente vê principalmente nos basidiomicotas, é o órgão reprodutivo, né? Entre aspas. Seria por onde aquele fungo ele cresce de uma forma ali para poder se propagar. Então, a hifa é uma parte muito importante do fungo. Isso, e aí a gente tem a hifa, esse filamento microscópico tubular, como o André falou, e várias hifas vão formar o micélio, que é ali a estrutura base do fungo. E aí quais são as funções que esse micélio, esse conjunto de hifas desempenha, né, para o organismo? Digestão externa, quando ele está ali decompondo o material, absorção e crescimento. Então, como o André bem falou, o cogumelo ele é só o órgão reprodutivo que aparece em condições favoráveis, como a gente falou na pergunta lá, mais para o início, né? Quando chove, enfim, quando está favorável ambientalmente. Então, quando a gente tira o cogumelo ali da madeira, onde ele está crescendo, a gente não está matando o organismo, a gente está só pegando a estrutura reprodutiva, mas as hifas, que é o que a gente não consegue observar, estão lá embaixo. E aí, muito provavelmente, esse fungo vai crescer novamente, essa parte reprodutiva vai crescer novamente. Então a gente não está mantendo o organismo. É porque tem uma parte imensa que a gente não vê. E eu costumo dar, quando eu dou as aulas, né, principalmente recentemente nos estágios de docência do doutorado, eu costumo dizer que a hifa é o corpo do organismo, é a estrutura básica, aliás, né? Eu tô sem caneta, mas eu vou tentar especificar com meu óculos. A hifa, ela é cilíndrica. E o conjunto de hifas vai gerar o micélio. Então, o micélio é o conjunto de hifas. Então, a estrutura básica de qualquer fungo é a hifa. Então, aquele cogumelo que a gente vê, se a gente fosse desmiuçar ele, a gente veria um bocado de hifa, organizado de diversas formas, né? Tem algumas hifas que elas ficam mais globosas, que é chamado pseudoparênquima, quando a gente vai, o tecido pseudoparenquimatoso, tecido entre aspas, né, porque a gente ainda tem muito termo de plantas. Mas elas vão ter outro formato, mas no fim são hifas. E aí tem o pseudoparênquima, esclarênquima, que isso aí são termos mais aprofundados. Mas sempre quando falar de hifa, é a estrutura básica do organismo. Comparado aos humanos, como o André falou, né? O nosso corpo. Quando falar, a gente é formado por quê? Células, a estrutura básica. A hifa é a célula dos fungos. Bem legal. Ali mais... cilíndrico, às vezes pode ser arredondado, como pseudoparênquima. Exatamente. Tem vários tipos de formas aí, o que é bem legal. Por isso que eles são bem diferentes, né? Muito legal. Vocês querem aqui no Papo de Fungo uma videoaulazinha pra gente explicar mais esses termos? Deixa aqui nos comentários que a gente grava um vídeo aí pra vocês, bem dinâmico, cheio de imagens, cheio de figuras, para que vocês possam servir também de revisão para quem estiver estudando aí, a nível médio, a nível de graduação. Isso é bem interessante saber, né? Cai muito em... Sim, demais. Muitas provas. Mas vamos para a nossa sexta pergunta, né? Vamos lá. Falem um pouco sobre a estrutura morfológica dos macrofungos. Please. Vamos deixar quem trabalha aqui com os macrofungos falar mais sobre essas estruturas, né, Caio? Então, existem vários tipos de macrofungo, na verdade, né? Os mais comuns são os cogumelos. Aqueles cogumelos tradicionais, que formam o pilho, o chapeuzinho, como se fosse o guarda-chuva, né? Tem gente que até associa a cogumelo guarda-chuva. Então, basicamente, ele vai ter o pilho, que é a proteçãozinha,
onde vai fazer a dispersão. Tem o himenóforo, vai ter a parte do estipe, tem o anel, tem a volva, enfim, são várias estruturas que vai compor a estrutura maior, que o conjunto de tudo a gente chama de cogumelo. Porém, existem outros tipos de cogumelo não convencionais. É o caso, por exemplo, que eu sempre falo dos fungos gasteroides, que eles têm formatos bem diferentes, mas também não deixa de ser cogumelo. Um deles são os puffballs, que a gente chama puff, vem de fofinho, ball de bola. São bolas fofas, vamos dizer assim, da tradução literal. Porém, eles são conhecidos popularmente por diversos nomes. Tem gente que chama, meu avô chamava de bufa de lobo. Olha as ideias. Bem bonzinho. Bem legal. Porque quando você está em campo e trisca, né, entra em contato, ele explode e solta os esporos. Então eles são cogumelos arredondados. E aí tem os cogumelos que tem um formato faloide, que lembra o pênis, por isso o nome Phallos, por exemplo. Tem o gênero que eu trabalho, que é Geas, que tem a forma estrelada, que aí gera raios. Também não deixa de ser cogumelo. Então, assim, eles são muito diversos. Tem cogumelos quadrados, arqueados, fornicados, então uma grande diversidade. Mas o tradicional que a gente vê é o pílio com himenóforo, o estipe, o anel e a volva, que é a famosa amanita, por exemplo. Quando a gente coleta ou vê a amanita muscaria, a gente consegue ver direitinho o estipe, a volvazinha embaixo, o pílio ali formando a parte de cima do chapéuzinho, onde os esporos vão ser dispersos, e formar aquele guarda-chuva. E todas essas características e estruturas morfológicas, elas não são somente estéticas, né? Os fungos são muito bonitos, esses fungos macroscópicos apresentam estruturas incríveis, assim, de se admirar, de se registrar, mas todas essas características vão além disso, também são estruturais e servem também para a taxonomia, né? A gente fala muito sobre taxonomia, e aí ali a classificação morfológica e também molecular com relação ao agrupamento desses fungos, como o Cairo falou, né? Eles trabalham com esse gênero de Aston, são esses fungos que eles se agrupam ali e apresentam essa característica mais radiada, né? Se abrem em forma de estrela. Principalmente nessa parte do himenóforo, né? Onde tem as lamelas, os esporos, eles são muito importantes para a classificação taxonômica, porque diversos fungos vão ter esporos com ornamentações diferentes. No caso dos gasteroides, esse himenóforo ele é fechado. Por isso que ele é considerado um fungo gasteroide, né? Que ele nasce de dentro para fora, ele é interno. E aí tem esporos globosos, espinhosos, colunares, clatrados, enfim, são bem diversificados. Então isso é muito, muito importante para a taxonomia dessas espécies, né, do grupo. Tudo ali pensado, meramente calculado para dispersão. É incrível. Exatamente. Eu acho que isso que eu acho bonito também na biologia e também nos fungos, que geralmente quando a gente vê algo ali tem um motivo, não é só por ser, tipo, o cogumelo é bonito. Não, é porque tem ali uma explicação e um motivo por trás, né? Cairo mesmo já citou algumas vezes. Tem alguns cogumelos, falando de fungos macroscópicos, que liberam um odor fétido, e eles têm uma gleba, que é uma coisa que gruda, né? E aí os insetos vêm por isso, porque tem esse odor, e vêm e ajudam a dispersar esses esporos. E é interessante porque os esporos dos falares, eles já não são ornamentados, eles são lisos. Por quê? Porque as moscas que fazem a dispersão. Então, do ponto de vista evolutivo, para não gastar energia, eles pouparam de criar estruturas com ornamentação, porque não é preciso. As moscas ingerem, passa pelo trato digestório e vão levar para outros cantos. Agora, por exemplo, aqui eu vou dar, sem puxar sardinha, viu, gente? Para minha espécie nova que eu fiz na caneca. Essa espécie aqui, ó, Tulostoma irregular reticulato. Ele parece um cogumelozinho, né? Ó, ele tem um pseudoestipe, que a gente chama, e em cima tem uma bolinha fofa. Aí por isso chama Tulostoma. É como se parece um pirulito, esse cogumelo. E aí os esporos deles vão estar aqui dentro. E os esporos desse gênero, eles são ornamentados. Porque quando a gotinha de água da chuva bate, que é bem fofinho, explode e os esporos são jogados para fora. E eles vão grudar onde? No pelo do animal, no nosso corpo, na superfície de alguma coisa. Então eles precisam ancorar. Olha que interessante. A evolução foi bem inteligente com isso, né? Então essa ornamentação, ela é necessária para levar os esporos para cantos mais longes.
Bem legal. Então é isso, né? É bem, essa parte das estruturas é algo bem complexo também quando a gente vai analisar, porque Caio citou pílio, himenófora, estípio, anel, volva, mas tem outras estruturas também, de outros tipos de fungos. Mas é isso. A coloração também, né? A gente Coloração. no passado que a gente falou, que ajuda muito na dispersão, principalmente nessa Sim. relação entre insetos e os fungos, né? Muito, muito bacana. Mas vamos para a próxima pergunta. Sétima, né? Por que os cogumelos da floresta só aparecem quando chove? Olha aí, essa é boa. Essa eu Essa é vou muito deixar boa. pra Caio. Mas também antes de responder, a gente falou um pouquinho antes, né? E também o interessante é que, na verdade, não é que eles aparecem, né? Eles revelam ali a sua estrutura reprodutiva. Ó, quem fez essa pergunta foi muito legal, porque lembrou quando eu tava começando. Eu sempre tive essa dúvida até pouco tempo atrás. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com os fungos gasteroides, que o professor sempre falava, vamos esperar o período de chuva. Aí eu ficava pensando, caramba, mas ele só nasce no período de chuva? Porque, né? Tem que estar úmido, tem que estar chovendo. Aí muitas vezes eu falava, isso vai mudar. Eu vou simular um ambiente aqui de chuva, bem úmido, regando com a mangueira e tudo mais lá no jardim de casa, e não nascia o danadinho. Eu pegava os esporos, colocava, deixava as condições e não nascia. Querendo enganar o fungo. Querendo enganar, diga aí. Porque eles não vão aparecer. Os fungos, muitas estruturas, na verdade, como a gente falou das hifas, elas estão sempre no solo, a todo tempo. O ano todo, a vida toda, elas estão lá no solo. A diferença é que ela está na sua forma de hifa. Depois que chove, tem um ambiente favorável, porque a chuva não é só molhar, tem todo um fenômeno por trás, né? Tem toda uma mudança na natureza quando ocorre a chuva. Insetos aparecem, a floresta se renova, a gota de água da chuva é rica em nutrientes, né? Escorre pelo solo, o solo fica mais fofo. Então o fungo acha uma condição ideal para poder proliferar. E aí muitas vezes ele está não só na forma de hifa, mas o esporo ali dormente, esperando o momento certo para proliferar. Então assim, por isso que eles aparecem só quando chovem, porque eles estão esperando o momento ideal para poder perpetuar a sua espécie. Isso mesmo. É muito interessante. E aí, o que é que a chuva fornece, né? A água para expansão celular rápida, umidade do ar para não desidratar esses esporos e um sinal ambiental que é sincronizado. Então, os cogumelos, eles crescem ali por uma pressão, né? E aí, por isso que tem alguns que só ficam algumas horas, né? Algumas horas. Que aí, rapidinho, o cogumelo, ele some ali. O exemplo dos falales, que eu também trabalho, como eu estava dizendo, eles são muito, muito delicados. Quando a gente vai em campo, nos períodos chuvosos, a gente busca acordar até mais cedo, porque os raios de sol já faz com que ele murche e perca água. Ele resseca muito fácil, ele é muito frágil, ele é muito, sabe, triscou, ele já perde toda essa característica. Então, na hora da coleta, é fundamental tirar toda a fotografia, retirar um pouco de substrato, porque ele vai perder essas características. E ali, quando a gente encontrava, quando é umas 10 horas que já está o sol bem, dependendo do ambiente, se ele estiver em mata mais aberta, já era. Você não consegue ver mais nada ali do seu registro. Então, é isso, né? Já faz o registro aí, se vê algum fungo, aproveitem a um chuva. cogumelo, faz um registro. Leva uma cartelinha de cor. Exatamente, tá chovendo aí, já fica ligado quando for em campo. Tem fungo por perto, viu? Mas vamos para a próxima pergunta. 8ª pergunta. Por que fungo não é considerado como planta? Eita, essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Essa é uma pergunta bem interessante, que eu acho que assim que a gente chega no ensino médio, a gente aborda mais sobre esses tópicos, principalmente da classificação hierárquica, reino, filo, classe, e aí começam a aparecer essas diferenças para a gente estudar. Então, basicamente, os fungos antigamente, quando começaram a estudar, eles relacionavam muito às estruturas, o fato também deles serem organismos sésseis, então eles relacionavam muito às plantas. Então, muitos dos termos que a gente utiliza até hoje também, eles vêm da botânica, porém, fungo não é considerado planta, eles são de um filo diferente, eles são de um reino diferente, então as principais características são o fato deles não fazerem fotossíntese, então acho que a alimentação eu acho que é o principal ponto,
né? Os fungos, eles não fazem fotossíntese como as plantas fazem. Então, eles comem, né? Eles se alimentam por absorção. Então, eles vão absorver os nutrientes do ambiente. E, além disso, a morfologia também é importante. A parede deles é de quitina, com os insetos, para vocês verem um pouquinho dessas diferenças. Então, além da não fazerem fotossíntese dessa parede de quitina, eles armazenam glicogênio. Então, quando a gente faz um parâmetro, né, dizem até que eles são evolutivamente mais parecidos com os animais do que com as plantas. Então, acho que essas características foram os principais tópicos, né, os principais motivos de terem separado os fungos em outra classificação e separarem das plantas, e a gente estudar os fungos hoje por eles serem tão diferentes, serem tão diversos. Então, por isso que a gente estuda eles hoje, em que essas características são bem divergentes entre os fungos e as plantas, né? Além da questão das hifas, né, que a gente falou na pergunta anterior, que é uma estrutura ali base dos Isso, fungos. Não que é tem dos fungo sem fungos hifa. Então isso também diferencia bastante. E é interessante essa questão de eles serem mais próximos dos animais, né? Que a gente, olhando assim, a gente não vai pensar, já que é uma estrutura ali que está separada, então a gente tem Parecida isso. com a planta, Parece realmente. Então tem esse preconceito, mas eles estão mais próximos dos animais. como o Bibi Exatamente. falou, né? A reserva, né? O glicogênio é o Sim. mesmo que a gente tem. Então, Olha do que ponto legal. de vista biológico mesmo, é mais próximo da gente. O pessoal até assusta, né? Quando, nossa, parece mais a gente do que planta. O fato Bem de serem comum, né? heterotróficos também, né? As plantas são autotróficas, então... Aí, Essa e aí vem um danadinho do prototaxista. E aí é fungo, planta, aí já confunde ainda mais, né? Mas a gente falou um pouquinho sobre isso aí. E foram todas essas características, né, somadas ali com os dados moleculares, que corroboraram para a formação de um reino. É por isso que eles não fazem parte do reino das plantas ou do reino animal. Eles têm um reino próprio, que é o reino fungo. O reino fungo. E legal isso aí que você falou, que eu lembrei agora, que isso é até legal para quem não tá por dentro, que antigamente sempre falava assim, fauna e flora. Ah, vamos preservar a nossa fauna e flora. E os fungos? E os fungos? Hoje a gente já tem um viés diferente. A gente está numa fase que chama dos 3 Fs, os 3 pilares. Fauna, flora e a nossa funga. Então isso é bem legal, né? Porque os fungos, eles são diversos demais, né? Existem milhões de espécies aí. Microscópicas, macroscópicas. Então, assim, vamos levar mais a sério os nossos fungos, né? E vamos estudar mais, né, pessoal? Porque é muito importante. A gente sempre fala em outros vídeos que os fungos, eles, em relação à pesquisa, por mais que existam muitas pesquisas com fungos ao passar dos anos, eles foram bem negligenciados. Então, esses novos termos, essa divisão é extremamente importante para o estudo de fungos, então para a conservação, para a ecologia, para a taxonomia, essa divisão é bastante importante, é por isso que a gente gosta de ressaltar tanto. Sim. E esse é bem falado, principalmente nas aulas quando a gente chega no ensino médio, até na graduação, essa diferença é extremamente importante para definir o reino fungi como um reino à parte, um reino próprio. E para corrigir muitos erros de, por exemplo, fungo só é negativo, fungo só é mofo no pão, na parede e tudo mais, a gente tem diversos fungos com diversos potenciais farmacêuticos, biotecnológicos, agrícolas, que se apresentam aí, têm se apresentado com um potencial enorme aí para corrigir diversos problemas e diversas mazelas que a gente tem na sociedade, né? Agrícola, farmacêutica, biotecnológica, entre outros aí. Interessante. Fechou. Vamos lá. Essa pergunta... Essa é pra cá. Essa foi bem especialmente, específica, viu, gente? Essa é bem específica. Porque Com certeza é alguém que já está trabalhando com isso ou tem um conhecimento, né? Porque os geastros não são púfibos, são globosos e possuem uma dispersão passiva. Primeiro começa explicando o que é geastro e o que é Então, púfibo. vamos lá. Geastro é o gênero que eu trabalho. Ele é um cogumelo também, como eu disse, né? Ele é um fungo gasteroide, ele nasce de dentro para fora. E esse nome, gel, vem de terra e star significa estrela. E aí são chamados popularmente de fungos estrelas da terra, porque ele tem um formato estrelado. Os púfibos são os fungos que eu tinha dito anteriormente, que parece uma bola fofa, né? Por isso puffballs. Eles também são um grupo de fungos gasteroides. Na verdade, não tem uma resposta necessariamente certa, mas assim, não é que os geastros não são puffballs.
ele só tem um formato estrelado. Mas se você analisar, as características do geastro também tá dentro dos púfibos. Os púfibos vão ter a sua estrutura imatura, que vai crescer. Ele cresce em formato de bolinha, assim como os púfibos. Ele vai ter endoperídeo, vai ter exoperídeo, vai ter mesoperídeo. Então ele vai ter todas as 3 camadas que os púfibos também têm. A única diferença do gênero geastro é que ele gera o seu perídeo em forma de raio. E aí no raio a gente vai ter a divisão das 3 camadas. Camada pseudoparenquimatosa, camada intermediária, que é a micelial, né? A fibrosa, aliás, e camada micelial, que fica em contato com o solo, no substrato. Mas assim, do ponto de vista funcional, eles também são púfibos, pode ser considerado. A diferença é que tem os raios. Agora sim, do ponto de vista filogenético, vamos pensar assim, né? Se a gente olhar a molecular filogenia, são grupos diferentes. Púfibos, geralmente, a gente está dentro do grupo Agaricales. Geastro e Geastralis. Então são ordens diferentes. Porém, todos eles estão na mesma classe, Agaricomycetes, que é a mesma dos cogumelos. Mas assim, eles são globosos, possuem dispersão passiva do mesmo jeito, né? O que significa essa dispersão passiva? Que ele precisa de algum agente dispersor. Pode ser a gota de água da chuva, pode ser o pisoteio de animais, pode ser interferência humana, por isso que quando a gente fala desses grupos, a gente sempre anda em trilhas pré-existentes, caminho de estrada, por exemplo. Passa carro, passa gente, passa animal, então tá ajudando ele nessa dispersão. Então, na verdade, eu diria que os geastros, eles estão dentro desse grupo, mas não caracterizados como necessariamente púfibos, mas ele tem todas as características para ser considerada. Mas ele tem um agrupamento diferente, por ser uma família diferente, uma ordem diferente, por ter um formato de raio, ele acaba ficando dentro de Geastrace e não Agaricaceae, como a maioria dos púfibos. Exatamente isso, gente. Isso que o Caio falou também sobre as trilhas pré-existentes, né, de caminhar e de você, porque facilitando a dispersão também tem muita relação com aquilo que a gente falou na outra pergunta do micélio e das hifas que estão ali por baixo. Não é só porque você não vê a estrutura reprodutiva do fungo que não existe um fungo ali, né? Por isso que é muito complicado e os fungos também são muito negligenciados em relação a isso em ambientes em que o povo quer fazer, por exemplo, alguma construção, alguma coisa, alguma área preservada, e aí os estudos dizem que ali não tem algo que é endêmico, algo que é novo. Isso para fungo também é mais complicado porque a maioria é microscópica e a gente não tem como dizer que não tem fungo ali só porque não está vendo a parte reprodutiva do fungo. Né? Então, Isso é bem complexo. Bem complexo. E isso me fez lembrar até que é um pouco triste, né? De 2 espécies que a gente publicou para o Cerrado, que são de geastro, inclusive, são macrofungos, estavam ali na natureza e hoje, eu não sei quando eu vou encontrá-las de novo, porque hoje não existe mais a natureza ali antes. É uma casa enorme. Na verdade, são 2 casas que construíram nesse local. Isso é um problema que a gente Então, enfrenta, assim, né? eu não sei se eu vou encontrar de novo esses fungos, né? Porque provavelmente eles são endêmicos do Cerrado mesmo. Mas tá aí também a importância de publicar esses dados, né? De mostrar Exatamente, esses dados. porque ali existem, né? existia aquilo, né? É importante a gente conhecer. Então, para finalizar essa pergunta, eu diria que, na verdade, os púfibos, eles não seriam, o geastro, né? Eles não seriam púfibos verdadeiros, vamos dizer assim. Porque eles são diferentes do ponto de vista filogenético, né? É como se fosse uma convergência evolutiva, como o Elo tinha citado ali, que a gente confunde às vezes mamífero com aves e tudo mais, é como se fosse ali, a asa do morcego e a asa dos insetos. Tudo é asa, porém, origem totalmente diferente. Tem uma convergência ali evolutiva, né? É o caso dos púfibos, né? E do gênero Geastro. Essa deu o que falar. É o local de fala de... Vamos fazer um corte aqui nessa pergunta. Essa foi bem específica, mas muito legal. Falem um pouco sobre as condições ideais para um fungo se proliferar. Essa já é a última, gente. Não acredito. Muito rápido. Poxa. Mas vamos lá. Então a gente falou até um pouquinho também, acho que nas outras perguntas que a gente respondeu, a gente já foi falando um pouquinho sobre isso, né?
E também é uma pergunta interessante. É até também é relativo, porque É relativo. hoje em dia tem trabalhos até mostrando fungos decompondo plástico. Então tem tanta coisa também. Eu ia Mas- dizer isso, que na verdade eu não sei se tem uma condição ideal, né? Vai Pois depender é. do grupo. Mas assim, de acordo com o que a gente comentou aqui, né, de alguns grupos, o fungo ele vai crescer ali também onde tem alimento para ele disponível, que geralmente ele está decompondo, né? Então, matéria orgânica morta, né? Madeira, folha. Então ele vai precisar ali do carbono orgânico, de água, uma temperatura adequada e oxigênio. E aí, por exemplo, nesses casos, como o Caio falou, nos fungos que ele trabalha, ele vai precisar de chuva. Que chova para que esse fungo cresça. Então, essa vai ser A a condição ideal para ele. Já para outros fungos aquáticos, eles estão ali na água, já são outras coisas. Então, tem essas diferenças, mas basicamente é isso, né? Tem essas questões. Às e cada um vezes com ele sua cresce de forma até inesperada, né? coisa. Sim, Quem tem tá ali de isso. boa com sua maçãzinha na geladeira, tu abriu a porta, Pois é. ele já tá crescendo. Isso serve até como um alerta, porque antes de ter o conhecimento sobre fungos, eu confesso, eu acho que muita gente já fez isso. Se não fez, tá mentindo, viu? Eu já comi queijo, principalmente mussarela. Vou ali, Tirou um abro o pedacinho, né? potinho, vi um mofinho, faço o quê? Gente, não façam Ó, isso. corta o pedacinho como o resto. Pode dar problema. Gente, o fungo, ele já tá no alimento Uhum. todo. Como o André tinha dito, são hifas. Elas se espalham por todo. Às vezes a gente não tá vendo muito ali, né? Mas se fizer uma lâmina, vai ter hifa pra caramba ali. Então, assim, não comam alimentos contaminados por fungos. Não arranque o pedaço e continue Não façam comendo. Vai estar nele todo. Não é que tipo, ai, vai morrer, não, mas pode dar alguma É. coisa, né? Uma Infecçãozinha problema bástica, intestinal, alguma uma coisa. desinteriazinha, Então é Não, só uns nada pés, demais. aqui. Isso. Mas também não coma ali qualquer um que você vê na rua. Exatamente. É o que a gente fala. Se a gente tá vendo, se a gente chega a ver se tem um alimento lá que a gente olha e tá mofado, Já alguma coisa era. assim, é porque ele já tá totalmente ficado. Tá a ponto de a gente ver o fungo. A que estrutura já tá reprodutiva completamente- já tá ali, então, ó. porque já Tá completamente no fixado. auge, né? Então, joguem fora, não Tá uma não se balada alimentem de já ali. alimentos mofados, gente, porque pode fazer mal e, né, pode acabar. Eu falo muito disso nas aulas sobre mucoromicota, o filo, né? Porque ele tem uns estalões que ligam as suas estruturas reprodutivas, né? Então, uma vez contaminado ali, vai estar em todo o alimento. Então, assim, não comam, gente. Bom, mas é isso, né? Tem as condições ideais. E aí, por exemplo, a gente vê um tronco morto ali, né? Em decomposição na floresta. Pra gente não é nada, mas pro fungo ali é um buffet livre. Então Com eles vão certeza. crescer, vão se alimentar. Então é basicamente isso. Aquilo que pra gente pode parecer sujeira, né? Na verdade, ali é um alimento que o fungo tá usando pra crescer, se reproduzir, E eles estão dispersar. limpando ali aquele ambiente, E- ciclando, tendo essa importância. né? Quem tiver curiosidade, eu vou dar uma dica rápida aqui para vocês fazerem em casa. Pega um pote de sorvete aí da sua mãe, da sua avó, que não usa mais. Ainda treta isso. Aí você começa a selecionar alguns alimentos. Pode começar com iogurte, pode colocar Um queijo, pãozinho de forno. pãozinho de forma. Esses alimentos são perfeitos. Frutas. Pode botar uma fruta, pode pegar uma maçã, uma banana, qualquer coisa ali. E deixa tampado em um cantinho escuro. Pode ser debaixo da cama, no guarda-roupa, mas deixa bem fechadinho. Em alguns dias você vai acompanhando. Ah, isso me lembrou até E uma me diz coisa o resultado depois. que uma amiga falou comigo. Esses dias ela não é bióloga, não estuda biologia, mas ela mandou uma foto de um pote que ela tinha esquecido no armário, de um pedaço de lasanha. Não tinha ficado nem na geladeira. E ficou um tempão. Aí ela mandou a foto desse pote, parecia até um meio de cultura, assim, cheio de coisa. Ela, o que é isso? Não tem como dizer, né? Especificamente, a gente sabe ali que é São fungo, vários fungos, mas né? também não tem como dizer, olha, esse é esse. Mas ficou ali um monte de fungos. Então, realmente, eles crescem muito rápido nesses ambientes. E não abra o pote na presença da sua mãe, porque ele vai feder um pouquinho. Só pra fechar Provavelmente. em relação a isso das condições ideais também, eles estão em qualquer canto. Estão né? em qualquer A gente sabe que canto. os fungos estão em qualquer canto. A gente até fez nas aulas práticas, na época que eu paguei na graduação. Sim. A gente pegou um meio de cultura e colocou, tipo, 10 minutos fora da sala, do laboratório, e 10 minutos também segurando na frente do ar-condicionado. E aí você deixa crescendo ali uma semaninha, ele tá no meio de cultura, você vai ver que
o fungo vai crescer, ele vai crescer na placa de cultura, é um fungo que estava ali no ambiente. Então, digamos, estava inativo, Isso. e aí quando encontra uma condição ideal, ele vai crescer. Dá em tudo. Então é Então, isso. condição é o que for que ele quiser fazer, ele tá lá fazendo. O fungo tá em Ele todo faz a canto. Não história tem dele. jeito, gente. Exatamente. Não tem jeito. Ah, então é isso, né? É. Acabaram as perguntas. Nós selecionamos só algumas perguntas para responder hoje, para o episódio também não ficar longo. Mas como a gente disse lá no começo do episódio, se você tiver mais dúvidas, quiser deixar aqui nos comentários, ou comentar lá no nosso Instagram, fique à vontade para comentar nas redes sociais, nos acompanhar se você ainda não segue. Se vocês gostaram desse formato novo aqui, do nosso novo cenário, que ainda apareceu um pouco no YouTube aí, já comenta, já marca a gente nos stories lá que você está assistindo o episódio, para a gente repostar vocês. E até o nosso próximo episódio, né? Alguém tem É isso aí. mais alguma coisa? É Não isso, esqueça de seguir o nosso Instagram, Sim. porque a gente tá postando muita coisa legal, Tem o principalmente TikTok alguns também. reels Isso. de conteúdos assim bem legais, atualizados sobre a micologia. Tem o nosso Spotify também, então se você ainda não tá inscrito ou ainda não viu nenhum episódio no Spotify, a gente vai deixar aqui o link na descrição. Compartilha, mande pros seus colegas e vamos espalhar aí a funga, né? Afora. Exatamente. Nesse mês de março aí tem muita novidade para vir para vocês. Então já acompanha para você não perder nenhum. É isso. Exatamente. E em breve vamos falar também no próximo episódio ou episódios futuros sobre alguns eventos que esse ano tá bombando, né? Vai ter Uhum. muito evento legal aí da micologia. Teremos vlogs, Teremos vlogs muito e conteúdo. tudo mais. Então é isso, pessoal. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.